Vamos dar início a mais um Training Cast. Hoje a nossa edição número 5, um podcast direcionado a contar a história das pessoas nos bastidores da atividade física. Hoje eu tenho o prazer enorme de convidar um amigo pessoal, uma pessoa pelo qual eu admiro muito, Sérgio Jeremias de Souza, que é pároco da paróquia São José Operária aqui em Oficinas, na cidade de Tubarão. Ele tem mais de 70 obras publicadas de espiritualidade e autoajuda, e muitas dessas direcionadas ao público infanto-juvenil. É um grande exemplo e um grande ser humano, uma pessoa incrível que eu aprendi a admirar muito. Sérgio, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast. É um prazer enorme tê-lo aqui e eu quero que tu conte um pouquinho quem é Sérgio Jeremias. Então, uma alegria, muito obrigado pelo convite, Peter, e também para todo mundo que está nos acompanhando. Foge um pouquinho dos temas que normalmente eu trato quando a gente faz podcast ou qualquer que seja outro programa. Falar desse lado da busca do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde como um todo, para mim é uma alegria também. Até porque as pessoas, quando vem o padre no altar, as pessoas tendem a idealizar, isso é humano. Isso é normal. Nós idealizamos as figuras que são representativas de algo que nós buscamos, né? Mas a grande maioria esquece que por trás também da pessoa, ou da imagem, do personagem que está ali, mais do que o personagem, existe alguém que é um ser humano como tantos outros e precisa cuidar de si, das suas situações de saúde, das suas situações físicas. Então, eu sou muito essa pessoa que está inserida nisso tudo. Eu costumo dizer para as pessoas que o ser humano é cabeça, corpo e espírito, né? E digo isso para todos frequentemente, de modo especial aqueles que passam por problemas de depressão, cabeça, corpo e espírito. Então, às vezes nós dependemos demais ou achamos que podemos solucionar todos os nossos problemas apenas com a espiritualidade. Não, é um banquinho de 3 pés, né? Um tripé. Preciso cuidar da minha espiritualidade, preciso cuidar da minha cabeça, porque ela precisa estar funcionando bem, e do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Essa é uma das melhores analogias que eu já vi. Cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Por aí. Maravilha. Todo esse tempo que eu te acompanho, fazendo a tua atividade física, o teu exercício, eu vejo que tu és uma pessoa extremamente metódica com os teus horários, até devido a todos os teus compromissos que tem na semana, mas mesmo assim tu encontra o teu tempo para te fazer a tua atividade física. E o que eu percebo é que tu trata religiosamente o teu horário de atividade física, tu não falta, tu está sempre determinado. E quando tu tem algum compromisso na tua agenda, tu dá um jeito de fazer o teu treino no outro horário. Eu acho que é bem dentro disso que tu falaste. Né? Então, eu tive que aprender isso, eu vou explicar por quê. Há um tempo atrás, eu já tinha uma série de complicações, esteatose hepática, uma série de coisas com as quais eu vinha lidando de forma normal. Você vai fazer exames de rotina e o médico sempre dizia, existe isso, não aumentou, mas está ali, grau 2, cuidar para não passar para o grau 3. Isso, aliado a uma série de coisas, eu sempre tratei dessa forma. Até que em determinado momento, me deram um diagnóstico que era de um tumor no rim, né? Um pequeno tumor no rim. Aquilo para mim foi um choque, porque nós nunca esperamos. A palavra tumor assusta muito mais do que o tumor em si, do que o tamanho dele, mas estava ali. E eu já tinha esse gosto de praticar os exercícios, mas comecei a levar mais a sério, eu confesso, depois de tudo isso que eu passei, porque o médico disse, se o senhor não cuidar disso, outras áreas podem complicar na sua vida. Então, pelo amor e pela dor, eu digo que quem não chega a Deus pelo amor, chega pela dor. Com relação à prática dos exercícios, o gosto veio primeiro também. Pelo amor, eu já praticava, parei, sempre gostei de correr, mas a dor incentivou muito isso. Então, para mim, foi essencial. E aí, por que eu dou esse exemplo? Porque depois, quando eu retornei para a última bateria de exames do ano passado, fiquei muito contente que o médico disse, olha, o exemplo que eu dei inicialmente, da esteatose, o que era grau 2 está praticamente zerado. Então, para mim, foi excelente. A atividade física, para mim, é uma questão de sobrevivência. O ser metódico é uma questão de necessidade. A minha agenda, quem olha a minha agenda no celular ou nos informativos, sabe que se eu não fizer isso, eu enlouqueço. Estamos aqui gravando, daqui a pouco temos uma reunião na prefeitura, e é tudo assim. Então, até para não sofrer por antecipação e não enlouquecer, esse metodismo, essa forma metódica, é uma forma de me cobrar e garantir que eu não vou desistir no caminho.
Mas tu sabe que eu acho fantástico, na verdade, porque poucos alunos têm assim a determinação e essa rotina tão regradinha como tu tens. E a gente consegue realmente resultados em qualquer área da nossa vida sendo assim, tendo disciplina, né? Eu acho que o seminário ensinou muito isso pra gente. Quando a gente entra no seminário, o primeiro choque é esse, porque você tem horário para tudo, né? Senão não funciona. Quando eu entrei no seminário, tínhamos 140 adolescentes dentro de uma casa. Então, você tem 2 adolescentes, pré-adolescentes em casa, sabe como é que é lidar com 2. Os nossos padres precisavam lidar com 140, vamos dizer assim, desde o seminário menor, as fases iniciais, ali 7ª, 8ª série, até a filosofia. E para tudo nós tínhamos horário. Para mim foi um choque no começo, mas tínhamos horário para acordar, praticar exercício, horário para estudar, horário para trabalhar. Isso entra na gente. Com o tempo, a partir do momento da ordenação sacerdotal, se nós não cuidarmos, não temos mais pessoas cobrando, a gente se joga nas cordas facilmente. Então, para mim é uma questão, os horários são uma questão de, sem se tornar uma pessoa muito engessada, uma forma de organizar a minha vida e dar qualidade de vida, que eu acho que isso é essencial. Sim, perfeito. A gente consegue realmente se organizar e ter resultados, né, com aquilo que a gente está fazendo para todas as áreas. Correto. Tu acabasse falando aí em cima para mim sobre essa tua rotina de exercício. Hoje, por coincidência, hoje uma aluna trouxe para mim a quantidade de receita que ela tomava de medicação para depressão, para dormir, outro para ansiedade. E eu me assustei com a quantidade de receitas que ela trouxe para mim, de tanta medicação que ela tomava. E ela falou assim: Peter, incrivelmente em 7 meses que eu estou treinando de uma forma assim, e de forma intensa e regular, eu consegui tirar calmante, não uso mais calmante para dormir. Correto. A medicação de ansiedade e depressão, eu falei com o médico como estava me sentindo, o médico foi diminuindo, não estou consumindo mais. E daí entra muito naquilo que tu falasse ali, né? Corpo, espírito. E ela relatar isso para mim, vai muito disso que tu falou, da importância do exercício físico na nossa vida. Uma vez, você falou dos livros que eu tinha publicado. Há um livro que eu publiquei, ele não existe mais, não é mais publicado, porque todo livro tem um tempo de vida, né? Uma vez a Edições Paulinas me desafiou a escrever um livro, o título era Eu e Meu Corpo. Eu disse, mas como é que eu vou elaborar isso? E eu tinha que escrever uma reflexão espiritual a partir de cada parte do corpo, perna, olhos, órgãos internos. Então o livro todo é um livro, depois foi publicado, eu nem sabia, me mandaram, foi publicado no México, em outros países aqui da América Latina, eu descobri isso anos depois, mas a ideia era como eu cuidar de cada parte do meu corpo se torna uma forma de oração, né? Legal. E aí a gente tem aquela imagem muito forte, né? Eu posso transformá-lo num templo, algo sagrado, como de Jesus, templo do Espírito Santo, ou numa lixeira, né? O que eu coloco para dentro e o modo como eu lido com o meu corpo pode dar para ele essa característica de lugar sagrado ou não. Isso vale para tudo, vale para os vícios, vale para qualquer, o mau uso do próprio corpo. Agora, isso que você disse faz exemplo. Eu sempre brinco muito com os meus colegas padres, né? Que todo mundo que pode deve praticar um exercício. E quando posso, trago alguém sempre. Porque se você não consegue melhorar esteticamente, que é uma eterna batalha, né? Perder peso é uma luta que vai até o final da nossa existência, sobretudo depois de uma certa idade, mas ganhar em qualidade de vida, é isso? Sim, perfeito. A métrica, a régua tem que ser essa. Qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de tudo. Isso ajuda muito, né? Se Deus nos deu essa potencialidade de cuidarmos de nós, mesmo se... Eu acho que isso revela também o amor que a gente tem, a gratidão que a gente tem para com Deus. Perfeito. Comentasse ali, hoje, Padre Sérgio, tu não sabe o quanto tu influencia as pessoas na atividade física, essa tua rotina diária, tu publicar os teus treinos ali nos teus stories ali, a quantidade de pessoas que chegam até mim, poxa, que legal, o padre está treinando, e muitas vezes surpreso, porque as pessoas não, elas assim, poxa, é uma pessoa comum que está cuidando da saúde dele, da vida dele, mas o que eu vejo é o incentivo que isso traz para as pessoas e muitos dos teus seguidores, muitas das pessoas que estão lá dentro, num domingo, dentro da igreja que vejo tu treinar. E eu acho super bacana a quantidade de padres que começaram a treinar também
se motivando através de ti. Isso é muito legal. Eu recebi uma arte hoje, que os meninos que trabalham na pastoral da comunicação ali da igreja criam essas artes a partir daquilo que é vibe do momento, né? Então, agora quando nós estamos gravando, é muito comum nessa semana, nesses dias agora, esses videozinhos, essas fotos na internet. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso. E daí criaram para a gente também, da igreja. Primeiro você começa, depois você melhora. E botaram uma minha também, como eu estava no início do ministério e agora. Então, eu digo assim, isso é uma regra de vida, eu acho. Você precisa começar, fazer o primeiro passo. Você pode não saber como, você vem. Eu lembro as primeiras vezes que entrei, como era difícil fazer alguns exercícios, levantar certos pesos, certas coisas. Você saía cansado, mas saía bom. Então, o primeiro passo é começar. Depois você vai melhorando a sua capacidade. Alguém me disse outro dia aqui na academia assim, o padre tem que desafiar tal exercício porque você chegou no platô. E aquilo eu escutei, mas chegou em casa eu fiquei pensando, por que ele usou essa expressão? Chegou no platô, quer dizer, você melhorar, desafiar-se, a sua capacidade de aumentar o rendimento. Ontem ainda mostrei para um menino aqui na academia, a gente não está na academia por isso, né? Uma série de padres norte-americanos que só trabalham com fisiculturismo, né? Então, alguns são maiores e mais fortes do que o padre Marcelo. Não é por isso que nós estamos na academia, mas por qualidade de vida. Mas eles encontraram nesse local, nas academias, uma forma de evangelizar também, né? De dizer assim, olha, é possível, sem cair no narcisismo exagerado, gostar de si, gostar do corpo, gostar da atividade física, e é um vício bom, né? A questão das endorfinas e tudo aquilo que ajuda a gente a ficar para cima, que substitui os remédios. Fantástico. No exercício, dentro da academia, no treinamento, a gente usa 3 grandes pilares, né? Um seria a boa alimentação, o descanso e o terceiro que vem o treino. Hoje é comum a gente ver exatamente ao contrário, as pessoas querem se dedicar ao treino, não se alimentam direito e não descansam. Certo. Então acabam não tendo aquele rendimento. De uma década para cá, mais ou menos, dentro da própria atividade física, eles estão acrescentando a espiritualidade. Algo que não tinha antes. Tu vai nos estudos, tu vai nos congressos, tu vai nos cursos, a importância de tu estar bem espiritualmente para te também alcançar os demais meios do treinamento ali. E é legal isso, assim, porque na maioria das vezes as pessoas não estão bem com si próprio, não vão conseguir fazer uma boa alimentação, não vão conseguir dormir, não vão conseguir treinar e entrar esse pilar da espiritualidade, de estar bem consigo, de encontrar Deus e colocar isso nesse contexto é muito bacana. Tem uma frase de um místico, né, de um pensador cristão que diz assim, um corpo cansado embrutece o espírito. Eu usava ela muito tempo em outros aspectos, mas eu penso que é na mesma linha de reflexão. Um corpo que não cuida de si, alguém que não cuida de si, acaba se embrutecendo em muitas áreas da vida. Eu dizia na missa, acho que 2 domingos atrás, me assustou muito, porque nos últimos 10 dias, 12 dias na nossa cidade, hoje contando 12 dias, nós tivemos 6 casos de sepultamento por suicídio. Claro, não vai aparecer na mídia, não aparece no jornal que foi suicídio. Nós que lidamos com as exéquias, com os velórios, com os sepultamentos, sabemos, a família vem e diz, foi por suicídio. Grande parte deles me assusta, porque eram pessoas na casa dos 50 anos, 40 anos, gente até menos. Não eram pessoas desesperadas com enfermidades, mas com essa incapacidade de lidar com toda a sua vida. Eu acho que em muitos aspectos as pessoas cuidaram muito de outras áreas, cuidaram às vezes da vida financeira, da vida afetiva, mas essa questão da espiritualidade que você falou, acho que é essencial. Um saco vazio não para em pé, né? Jesus tem uma parábola que diz assim, se você expulsa um demônio de uma casa, e essa casa está limpa, ele vai e quando volta, vê que está vazia, ele volta com outros 7 espíritos maus. É uma analogia de Jesus, uma parábola para dizer o seguinte, se eu tiro o mal e não coloco nada dentro, não para em pé. Né? Vale para a depressão, vale para outras coisas. Então, me dá ganho e qualidade de vida como um todo, é também trabalhar a espiritualidade. É questão de exercício, aprender a rezar, começar, primeiro passo, né? Eu vejo que tem muito desequilíbrio nisso. Às vezes as pessoas, tá com uma alimentação impecável, mas dorme super mal.
Correto. Ou tá dormindo super bem, mas passa o dia sem se alimentar porque está atordoado nisso, no trabalho, também. atolado no trabalho. E nesses 20 anos aí que eu estou trabalhando com treinamento esportivo, hoje a gente não trabalha somente em cima do treinamento em si, a gente trabalha em cima de todo um todo, assim, porque se uma área dessa não estiver bem, tu não vai ter o resultado que o aluno precisa, seja para o emagrecimento, seja um condicionamento físico. Então tem muito disso hoje. Eu vejo muito as novas gerações, né, que buscam isso, e aqui na academia eu percebo, para mim isso é uma alegria muito grande, né? Perceber que tem gerações diferentes procurando isso, né? Então quando a gente vê alguém que passou por um AVC, entrando pela porta da academia e já superou, quando eu pergunto às vezes em alguns casos para você ou para outros, por que aquela pessoa está aqui e já superou limites e ainda quer superar mais, eu não tenho direito de fugir dessa, eu não tenho direito de desistir. Quando eu vejo pessoas de mais idade que a gente, todos os dias ali, hoje você contava um caso de pessoas que já vão para a 10ª maratona e tem... Isso. Como é que eu vou desistir? Quando você vê aqui na academia pessoas que às vezes são deficientes visuais, né? Isso para mim é extremamente gratificante, incentivador, e a gente percebe, é o ser humano que coloca limite para ele mesmo. É ele que coloca. E a gente... Às vezes as pessoas acabam criando barreiras, achando que só o outro consegue, só o outro que consegue ir além, que não... As pessoas se limitam muito. Hoje a gente vê uma limitação muito grande nas pessoas nesse sentido, assim. Então, a gente sempre tem que ter ideais. Eu gosto muito da palavra proativo, né? Vale para a espiritualidade, vale para outras coisas, o mundo empresarial. Ser proativo e não ser reativo. No reativo eu vou apenas gritar pela boia quando já estou me afogando. Me joga uma boia ali e eu agarro ela. Mas sendo um pouco proativo, eu tenho que antever o problema na minha frente, mas também a solução, né? Não desistir facilmente. Eu quero chegar lá, mas para chegar lá é quase impossível. Você deve galgar etapas, eu acho. Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero terminar os meus dias sem aquelas complicações que a gente vê tantas pessoas tendo? A proatividade espiritual é ótima, que é o modelo de santidade que eu quero ter. Familiar é ótimo, o modelo de pai que eu quero ter no final da minha vida. Profissional, então, financeira, isso é excelente, mas também em termos de ganho de vida e qualidade, esses exercícios, como eu quero terminar os meus dias. Eu sempre peço duas coisas para Deus. Eu digo assim, a gente não tem direito de pedir muitas coisas, né? Mas eu sempre digo, se na graça de Deus Ele quiser me conceder de terminar os meus dias lúcido e não no fundo de uma cama, para mim está ótimo, porque ter lucidez e terminar os dias, ainda que com as dificuldades, fazendo aquilo que é possível fazer, mas não no fundo de uma cama, eu acho que é excelente. É uma graça que eu peço, mas eu tenho que colocar as condições agora, né? Exato. É uma sementeira. Eu coloco o terreno e Deus coloca as sementes. Perfeito, legal. Nós passamos a última década, e isso a gente começa a observar agora. As crianças, os adolescentes agarrados aí no tablet, no celular, já criando um hábito ruim. O que a gente percebe hoje em adolescentes já muitos relatos de desconforto já de lombar, de postura, principalmente do celular, muita criança, adolescente com dor em cervical, que geralmente a gente encontrava isso em adulto, já vindo uma população doente. A gente já vê uma população doente que, além de ter hábitos ruins, trancado dentro de uma casa, às vezes, com um celular e tablet, já não vão ter o hábito que a gente tinha quando criança, de ir para a rua, de jogar bola, de correr, de taco. Então a gente vê uma população já doente hoje. E os pais seguindo o mesmo caminho, não fazendo nada para mudar isso que é errado. Nós nos encaixotamos muito. Outro dia na praia eu estava conversando com alguém, a gente começa a recordar memórias de infância, né? Acho que a gente tinha muitas dificuldades em algumas áreas, pela pobreza que vivia, pelos limites que se vivia. Hoje em dia eles têm muitas facilidades que não se tinha, e não é ser saudosista, é realista com relação a isso. Mas nós tínhamos uma coisa que ninguém pode negar, né? Onde você viveu, eu não sei se era no bairro Morrote já, mas era por ali, eu em Braço Norte, todos os dias era sagrado, né? A gente, final da tarde, juntava aquela galera para correr, para jogar bola, para brincar, para esconder, para fazer isso. Nós tínhamos uma atividade constante. Ralou, ponto, engole o choro e começa de novo, porque era assim, né? Não dava. Se você fizesse muito drama,
caísse naquilo que se chama hoje bullying, que era apelido. Então não dava para dar muita oportunidade para os outros. Mas nós somos uma geração que passou por dificuldades, mas extremamente ativa. Né? Eu tenho, não é um sonho, mas eu sempre tenho um ideal assim, que eu imagino que cada colégio, além das atividades de educação física que tem, cada colégio desses grandes pudesse ter como que uma academia dentro do espaço do colégio. Porque eu acho que seria ideal também para motivar alunos à prática dos exercícios. Os que vêm, você vê, gostam. Os que vêm, retornam. Esses adolescentes e jovens que a gente vê na academia para preparação física e tal. Hoje eu vou muito em busca, claro, do físico, mas mais adiante vão perceber que isso serviu também para a sua saúde como um todo. É muito legal isso, muito legal. É fantástico. A nossa época do mertiolate, né? Caía no chão. Vermelho, ardido. A gente não fazia, era nem color, era daquele. A gente fazia muito disso, realmente ficava na rua até escurecer, quando escurecia chegava em casa para... E porque chamavam ainda. Na minha casa nós tínhamos um poste na frente da casa, era uma rua enorme, só tinha lâmpada ali e mais no espaço, então juntava todo mundo ali, né? Quando aquilo queimava era um drama, porque a gente tinha que vir mais cedo embora, mas era bom. Ah, que legal. Como tu consegue hoje, com toda a tua rotina, tu já adaptou o exercício na tua rotina diária, tu consegue fazer uma boa alimentação e tu tem uma boa qualidade de sono? Certo. A alimentação eu tive que aprender, e aí eu tive que bater na porta de uma nutricionista. Eu sabia os princípios, mas para mim era muito difícil. Eu precisava de alguém que me desafiasse nessa área. Volto de novo àquela questão, quando eu tive a doença, a questão da esteatose e tudo isso, juntei essa necessidade. Então ela ainda me dá hoje em dia, a cada 2 meses, essa diretriz, né? Mas alguém que me cobra muito, dá bastante duro, é um programa. Então, eu voltei, então eu procuro hoje em dia selecionar muito isso, né? Eu já não cuidei no passado tanto disso, mas hoje em dia cuido muito, aquilo que como e quantias e proporções. Para mim, no processo não só de emagrecimento, mas de alimentação, a maior dificuldade, eu brincava muito em outras vezes aqui, era ter que lidar com, às vezes, controlar, às vezes, uma cerveja artesanal. Por exemplo, ela dizia para mim, você pode tomar uma vez por semana. Puxa vida, mas às vezes você vai na casa de um paroquiano que oferece para você e você vai ser antissocial. Não, eu tive que aprender a dizer sim ou não para as pessoas. Não é um beber por vício, mas assim, em alguns momentos, dosar a coisa, né? Também sem se tornar um chato, porque eu acho que há pessoas que entram muito nessa vibe de alimentação e ficam chatos demais. Mas não era o caso. Então, isso sim, o sono para mim é um eterno desafio. Por quê? Eu durmo com muita facilidade. Eu não tenho dificuldade para dormir. Só que as minhas atividades à noite são muito... As reuniões e missas acontecem muito à noite. Então eu tenho que me impor um limite, né? Então, 10 horas, 11 horas eu tenho que estar dormindo, porque no dia tem que acordar cedo para todas as outras atividades. É no mínimo 6 a 7 horas de sono por dia, isso eu tenho que ter. Mas para mim o sono é profundamente restaurador. Outro dia eu estava pensando porque nós gostamos tanto de dormir, né? Eu acho que é porque ali nós somos criativos no sono, no sonho, e escapamos muito dessa prisão que a gente vive no mundo hoje em dia, mas eu tenho, nos últimos tempos, tenho procurado cuidar muito dessas duas áreas, alimentação e sono, e tem me ajudado muito, né? Na verdade vai ser o grande pilar da tua qualidade de vida daqui para frente, até encaixando bem esses pilares aí, tu vai ter uma longevidade aí, com uma saúde muito grande. E o corpo pede, eu sinto muito quando eu não estou conseguindo responder a isso. O corpo vai pedindo, vai sentindo, né? Às vezes quando há muitas preocupações, coisas para resolver, eu mesmo tenho que me policiar para não deixar que venha um sofrimento por antecipação. Aí depois, se a gente não cuidar, cai naquelas coisas, né? Eu tenho colegas padres com depressão, há uma coisa que chama síndrome de burnout que está por aí, que atinge todas as profissões, atinge também sacerdotes. Nós tivemos nos últimos anos muitos sacerdotes que também tiraram a vida no Brasil e no mundo, né? Porque é uma doença que não escolhe profissão, não escolhe situação, estado de vida. E quando eu vejo muitos padres cuidando de si na academia, mas eu penso, estão cuidando também do seu sacerdócio, né? É uma forma de se cuidar para se doar para o povo. O equilíbrio que você tem, né? Correto. O equilíbrio que você tem. Cresceu muito nos últimos anos, Sérgio, as pessoas com mais idade na academia. Antes nós tínhamos uma população
que não chegava aí acima dos 60 anos, dificilmente tu via alguém acima de 55, 60 anos na academia. E hoje tem um público muito grande. Correto. As pessoas pensando justamente nisso, na sua qualidade de vida lá na frente, e muitos me relatam exatamente isso, assim, ó, Peter, eu quero trabalhar minhas articulações, os meus músculos, que eu não quero que o meu filho me leve no mercado para me comprar a padaria, eu quero continuar tendo a minha liberdade, eu quero continuar sendo ativo, e eles estão vindo cada vez mais. Eu acho muito legal porque quando você vem e você olha a capacidade de resistência de alguns idosos aqui na academia, é de surpreender, né? Porque a gente sabe que não chegaram ali do dia para a noite. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas que eu convido para entrarem na academia, pessoas que passaram por, como eu disse, problemas de saúde, hoje estão envelhecendo de forma muito dolorida e dolorosa, e não precisa ser assim, até certo ponto não precisa, mas quando a gente vê a capacidade de resistência, de esforço físico, de suportar cargas, a gente dentro da academia, meu Deus do céu, é possível. E sem contar no efeito estético também, né? Porque há muitas pessoas que estão ali, a gente olha muito isso, com 70 anos e mais, você diz, essa pessoa não representa a idade que tem. E até digo, às vezes é uma forma de motivar os pais, é vir com eles. Você vê as primeiras vezes, se eles se empolgam, eles ficam por si só. Eles são extremamente independentes. A geração da terceira idade hoje. Claro, eles têm às vezes dificuldade de dar o primeiro passo, vir, se sentem envergonhados, a academia não é uma coisa que fazia parte do mundo deles, né? Sim. Mas quando os filhos trazem a primeira vez, ou eles se sentem em casa, eles mesmos criam a própria turma, isso é muito bonito. Muito legal. E o quanto cresceu essa população acima dessa idade, e os próprios relatos deles mesmo em relação ao dia a dia, como transformou o dia a dia. Pessoas que até então estavam acamados já conseguem caminhar até na frente de casa, aquele que ia até na frente de casa já consegue caminhar até na esquina, conseguem voltar a fazer as atividades básicas de casa, como limpar um jardim, de voltar a se sentir útil. E sem contar esse efeito da cabeça, né? Porque idoso por si só já gosta muito de conversar. Eu acho muito legal também você ver as pessoas praticando exercício e conversando, trocando ideias. Para muitos, Peter, é uma forma de romper a solidão. Sim. Hoje de manhã eu atendi alguém que perdeu a mãe nos últimos tempos aí. Ela dizia assim para mim, eu só suportei cuidar da minha mãe até o final, que para mim foi ter que suportar, foi muito difícil, porque a maior dificuldade dela, a maior dor dela era a solidão. Ela dizia assim, a minha mãe... Eu sofria com a solidão dela, então eu ficava com ela, ela conversava muito, ela chamava os netos, mas para romper a solidão dela. Então, essa é uma forma também de sair desse casulo, desse ciclo, né? Ocupar o tempo, ocupar os dias. O povo antigamente dizia, cabeça parada, oficina do diabo, mais ou menos isso. Quando não se tem uma atividade, um envolvimento, nós pensamos besteira, fazemos besteira, né? E reclamamos da vida, porque é uma idade onde a gente tende a reclamar demais. Não é o que eu vejo nos que estão aqui conosco na academia, não. E os que praticam exercício também, caminhadas. Hoje de manhã eu saí da academia, que vim hoje cedo, né? E tem sempre uma pessoa que eu admiro quando vou correr. Eu encontro ela às vezes muito cedo, né? É uma pessoa que é de uma igreja evangélica. Eu sei que é de igreja evangélica por uma série de coisas. O cabelo dela, ela é de uma igreja evangélica tradicional. Uma saia comprida, aqui dessa igreja, mas todos os dias está correndo daquele jeito. Saia, que é difícil uma mulher correr de saia daquele jeito, daquela forma, e de tênis, correndo. Então, isso não foi um limite para ela. E hoje de manhã eu saí, encontrei ela de novo de manhã cedo, ela foi mais tarde hoje, mas eu achei muito legal aquilo. É profundamente inspirador. Ela não está nem aí para o... Normalmente a gente tem uma indumentária que usa, uma roupa que usa nos exercícios, ela se enquadrou, adaptou o que ela tem à necessidade dela. E é fantástico isso, nessa hora de idade. E tem bastante disso, né? Das pessoas se preocuparem com o que o outro vai pensar ou vai falar e se limitam por isso, né? É como vir à academia a primeira vez, você cria um mundo todo. Depois que a primeira vez, percebe que todo mundo está perseguindo a mesma coisa, né? Controle sobre o próprio corpo, sobre a própria saúde, e é isso que vale a pena. E sem contar que você faz amigos, né? Você faz identificação com as pessoas, né? E quando não se pode estar ali, como isso faz falta também, que eu digo aqueles daqui que às vezes se lesionaram, se acidentaram, não podem vir, mas fazem questão de vir o quanto antes. Sim, exato. É uma família também.
Eu sei que tu trata e tu atende bastante pessoas lá com depressão, Isso. pessoas com pensamentos suicidas, Isso. que eu acho que deve te procurar muito. Com atividade física, quando nós estudamos bastante a fisiologia, a gente sabe que se a gente conseguir fazer com que uma pessoa como essa tenha um treinamento de ritmo moderado, que chegue a liberar ali os hormônios bons, Correto. isso vai mostrando para aquela pessoa que ela também é capaz de atingir todos os objetivos. E com o treinamento esportivo, quando a gente vai lidar com uma pessoa dessa, que já chega com problemas psicológicos ou chega com nível, com medicação de psiquiatra, a gente já sabe que precisa dar uma atenção diferenciada. Primeiro, eles não acreditam que são capazes de fazer uma atividade física. Correto. E A autoestima já está lá embaixo. E fica muito dentro disso que tu falou, as pessoas ficam muito limitadas. Aí pega essa evangélica e ela sem problema nenhum, com a saia dela, botou o tênis e não está nem aí. Ela está seguindo o objetivo dela, quer correr, quer treinar, fazer exercício. Mas essas pessoas, padre, a gente vê que o quanto a gente pode ajudar com o exercício físico. E quando eu coloco essa intensidade e mostro aonde que eles precisam chegar, é questão de tempo para começar a mudar o próprio pensamento. Isso é muito legal. Sabe, quando as pessoas vêm conversar por esses problemas, eu até brinquei na missa ontem, que normalmente as pessoas vêm para falar problema, né? É raro quando vem para agradecer. Aconteceu comigo 15 dias atrás. Alguém veio, marcou, sentou na minha frente e disse: eu só vim hoje para agradecer. Fiquei de cara, porque normalmente não vem dizer que é para isso. Mas quando elas trazem, os familiares trazem esses problemas, isso é uma pegadinha do nosso cérebro. As pessoas trazem achando que é uma bênção que vai resolver esse problema da depressão, da pensamento suicida ou qualquer um outro. E quando você começa a conversar com a pessoa, eu gosto muito de desenhar para que a pessoa entenda as áreas da sua vida onde ela tem que trabalhar, cuidar, investir. São essas áreas das quais nós estamos conversando, né? Sono, alimento, exercício físico, cuidar o círculo de amizades, pessoas negativas demais e medicação. Quando você começa a falar do todo que a pessoa tem que trabalhar, algumas se assustam, mas depois entendem. Porque no final se reza pelas pessoas, no final se dá a bênção de Deus. Eu acredito nisso. Mas se a graça pressupõe a natureza, Santo Agostinho trabalha muito essa ideia, para que a graça de Deus possa agir, a natureza humana tem que colaborar. Jesus usa uma parábola e ele diz assim: é como o semeador que saiu a semear. Jogou sementes em diferentes tipos de terreno. Alguns frutificaram 30, 60, 100 por um. Alguns caíram no meio das pedras, alguns foram sufocados no meio dos espinhos, à beira do caminho. Quer dizer, a semente é sempre boa, a graça é sempre boa, a capacidade é sempre boa. O terreno é que tem que ser trabalhado. Então eu tenho que colocar as condições para que eu possa me ajudando, Deus me ajudar também, né? Eu peço a graça da saúde, mas eu não saio de casa, fico trancado, não faço uma caminhada como você disse, se eu não coloco essas condições, a graça de Deus vai demorar mais a agir na minha vida. Então, eu preciso me sentir alguém que Deus quer ajudar, mas que também coloca tudo necessário para que essa ajuda venha. Tem que dar esse passo, né? A gente tem que o primeiro passo que nós temos que fazer a nossa parte também. Perfeito. Aquele nosso aluno que conheceu também, o Arno. O Arno chegou aqui com 181 quilos. Então, é inacreditável, né? E ele estava limitado a tudo isso, não enxergava uma mudança, só que também não mudava os hábitos que ele vinha fazer. É disso que a gente está conversando. Eu cito o nome dele porque ele me autorizou a citar o nome dele quando a gente for conversar assim. Mas eu falei assim, ó, tu precisa dar esse primeiro passo, tem que vir de ti essa mudança. Porque nos procuram muitas pessoas para emagrecimento, para mudar essa qualidade de vida, mas as pessoas não dão espaço. E querem tudo para o hoje, né? Exato. Então, é comum, Sérgio, assim, chegar alunos aqui, eu quero emagrecer 10 quilos porque o mês que vem eu tenho um casamento para ir. Assim, nem matriculo. Assim, eu ainda brinco assim, ó, o que eu tenho que fazer primeiro? Assim, cancela o casamento. porque as pessoas precisam fazer a sua parte. E daí eu gosto de fazer com as pessoas o que tu fez, Ariel, desenhar, mostrar as áreas, e assim, como que está a tua alimentação? Qual o horário que tu vai treinar? Tu vai se disponibilizar a treinar nesse horário?
Tu vai se disponibilizar a largar aquela cerveja? Tu vai se disponibilizar a seguir uma alimentação correta? Ah, mas isso aqui eu não consigo. Ah, isso aqui não vai dar. Então eu também não vou perder meu tempo. Porque a gente mostra os caminhos também. As pessoas acham que é cair numa radicalidade, né? Eu sempre digo, a gente não precisa ser respeito quem é vegano, mas na grande maioria da população você não precisa se tornar um vegano xiita, você abrir mão de tudo, mas regrar, dosar, aprender de profissionais que existem, quer seja na área do condicionamento físico, quer seja na área da alimentação. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Nós temos uma cultura de se informar muito, às vezes pelo smartphone, pelo celular, pelo iPhone, e pegamos de tudo um pouco. Há um nutricionista no Rio de Janeiro que eu acompanho também, ele fala muito isso também assim, a pessoa quer do dia para a noite, ele diz, não tente, não pego, eu posso dar as dicas para você para tantos meses, mas eu sei que se você seguir, você vai conseguir. Às vezes a gente quer muito o imediatismo, e é para tudo, nós vivemos essa cultura do imediato, né? Até para os encontros de formação na igreja, para tudo, e com relação primeiro passo que você dá, primeiro você começa, depois você melhora. Gosto muito, acho que esse é um leitmotiv, é uma motivação atual que serve também para os dias de hoje. Primeiro passo é começar, entrar por essa porta e dizer, vamos começar, vamos fazer alguma coisa. Tem uma coisa boa que eu vejo, né, nesses pais esquecidos, já que você citou a catequese, eu até dei o exemplo, né? Cuida-se de muito, mas não se cuida da parte espiritual. Mas tem uma geração mais nova de pais que tem dificuldade na educação dos filhos, mas também está procurando investir muito na qualidade de vida, de exercícios, né? Então, quando a gente vê multiplicar as arenas de vôlei, de futebol, de beach tênis, isso é bom, eu acho que é necessário isso. Não apenas, vou frisar, pode não parecer, não pode ser apenas pela questão estética. A gente cai a ficha que não é pela questão estética quando você passa por um problema de saúde que põe um obstáculo na sua frente. Só quando surge aquela barreira que você vai dizer assim, ou eu enfrento ou eu me entrego. E é uma luta solitária, porque a tomada de consciência é pessoal, é solitária. Puxa vida, o cara me deu um atestado aí de entre aspas, um possível atestado de morte. Eu tenho duas opções. Eu me jogo, me entrego, eu vou cuidar de mim. Então, nesse caso, o egoísmo eu acho que vale. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Por mim. Eu venho por mim, eu não venho pelos outros. A consequência vai ser que os outros vão se sentir bem com a minha melhora. É bem isso aí. A gente percebe tudo isso aí que tu estás comentando no dia a dia. 90% talvez das pessoas que chegam até a academia é porque realmente levaram um susto muito grande de saúde. Então, a não ser aqueles que realmente querem a parte estética, querem cuidar do corpo, mas a grande maioria ou porque tiveram uma pressão alta, ou porque passaram pelo médico, ou fizeram uma cirurgia, ou então acabam tendo esse sustão e agora eu sou obrigado a fazer um exercício. Os jovens que estão, a gente sabe, né? Eu não sei até que ponto esse estudo já é feito, mas como medir esses que têm uma vida de exercício cedo, como vão envelhecer? Vão ter os mesmos problemas que outros tiveram, vão ter, a gente aprende a lidar com ele, mas se existe uma forma de, no futuro, não sofrer tanto como outros sofrem, a gente precisa investir hoje. Sim. É uma forma de ganhar, é um investimento mesmo. É por isso que é uma questão de lógica. Como é que eu quero envelhecer? Vou te dar um exemplo bem simples. No Canadá, isso já faz cerca de mais de 20 anos, uma congregação religiosa fez um encontro nacional das religiosas do Canadá, uma certa congregação. E para o choque delas, a grande maioria eram pessoas idosas. E elas mudaram o lema do encontro. Ele passou a ser assim, isso é muito proverbial: como envelhecer gerando vida. Porque elas não tinham pessoas novas que entravam naquela congregação, mas a preocupação delas era como envelhecer gerando vida, em todos os aspectos, não sendo um peso, não sendo um fardo, mas também como gerar vida e mostrar que não importa a idade que se tem, a gente pode viver essa alegria do momento, né? Não esconder, eu acho que o tempo não volta, essa é besteira, coisa de ficção. Você pode esconder esteticamente por fora, mas por dentro você é uma pessoa que amadureceu, que sofreu, que passa por problemas, né? Mas a cabeça é que vai comandar tudo. Eu sempre digo, eu quero ter 70 anos com a mesma cabeça, a mesma empolgação que eu tinha há 40, 30 anos. Né? Claro, com os limites, isso é normal, mas
envelhecer a mente e a cabeça é uma escolha nossa, é o modo como se vive, né? Eu só peço a Deus essa graça, de que me deixe gerando vida até o final também. Acho que benção, né? É a prevenção, né, Sérgio? Claro. É se prevenir agora para a gente ter um futuro aí com bastante saúde. Sérgio, eu queria que deixasse um recado aí para as pessoas, que quem está pensando em fazer uma atividade física, quem está doente nesse momento e não tem atividade física como rotina, que mensagem tu passaria para todo esse pessoal que está nos assistindo agora? Eu acho que é uma forma de gratidão. Gratidão com Deus, gratidão com a vida, gratidão com aquilo que se tem. Ah, mas eu não tenho condições financeiras, eu não tenho isso aqui. Não, a gente pode começar com pequenos passos, com o primeiro passo, desde uma caminhada, como disse o Peter. Isso se pode fazer em qualquer ambiente, qualquer cidade, qualquer bairro. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas cidades hoje em dia, os loteamentos novos, como tem possibilidade das pessoas fazer caminhada naquelas ruas enormes ali, né? Primeiro passo, dar o primeiro passo, buscar. Tendo condições, buscar a ajuda de um profissional, alguém que não seja apenas um cuidador da terceira idade, mas alguém que cuida da minha saúde, que me ajuda, né? Pedir isso também, que os filhos possam investir nisso como uma forma de presente para os seus pais. A gente dá tantas coisas que são inúteis para os nossos idosos, às vezes, e não damos essa possibilidade de acompanhá-los, né? Então, acreditar, é possível, eu posso sim dar esse passo, eu posso chegar amanhã melhor do que eu já estou hoje. Eu às vezes não conheço nem a minha própria capacidade, todas as capacidades que eu tenho, mas a partir do momento que eu inicio, puxa vida, eu já caminhei, já estou melhor e posso chegar mais adiante. E se isso traz felicidade, sono tranquilo, qualidade de vida, envelhecer gerando vida, já bastou. Questão estética é só consequência. Ah, que maravilha. Sérgio, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter estar aqui presente, passar um pouquinho toda a tua rotina, nos incentivar ainda mais com essa energia que tu passa pra gente. Eu sei que tu tem teus horários extremamente apertados, mas ter disponibilizado um tempinho para vir conversar com a gente, sou muito grato. Eu que agradeço também, agradeço o testemunho do Peter e o modo, não é puxação não, é o modo como ele trata essas pessoas que vêm, sobretudo com essa fragilidade toda de olhar, de dar atenção, de dar carinho, porque muitas pessoas vêm também muito fragilizadas emocionalmente. Quando elas sentem que alguém se interessa por elas, escuta, é uma verdadeira terapia. Então, eu admiro muito isso em você também e agradeço também por todas essas pessoas que fazem parte sempre de uma família que é uma academia, né? Poxa, muito obrigado. Quero já te convidar desde já para seguir o nosso canal, curta esse vídeo, participe lá, ative o sininho aí para estar recebendo as notificações aí dos próximos vídeos também. Agradecer ao nosso suporte técnico da Autêntica Marketing e sob sempre os cuidados de Muriel Caldas, que faz todo esse suporte para nós, fazendo esse podcast acontecer. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.